No dia 28 de outubro de 2023, a gente perdia uma das maiores estrelas da televisão mundial, o Matthew Perry, que fez o Chandler em Friends. A morte dele foi um grande baque para todos, mas a verdade é que o ator passou por muitos problemas ao longo da sua carreira. E o maior deles, com certeza, foi a luta contra o vício em álcool e outras drogas. Nesse episódio do Era Uma Vez em Hollywood, eu vou te contar tudo o que aconteceu com o Matthew Perry. Mas antes de entrarmos de cabeça nessa história, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Assim você não vai perder os próximos episódios do Era Uma Vez em Hollywood, que sai toda quarta às 6 horas. Era uma vez um garoto chamado Matthew Langford Perry, que nasceu no dia 19 de agosto de 1969, na Califórnia. Não foi na Califórnia. Matthew foi fruto de um namorico de verão que seus pais tiveram. Suzanne era agente de relações públicas, já o seu pai trabalhava como ator. Os dois foram pais muito jovens, aos 20 e 23 anos. Eles se casaram por conta da gravidez, mas logo se separaram. O John Perry foi viver a sua carreira em Los Angeles e deixou o Matthew sozinho com a Suzanne, que logo se mudou para o Canadá com o filho dela. A grande questão para entender um pouco mais da personalidade do ator, com certeza, é a solidão. A sua mãe trabalhava com o primeiro-ministro do Canadá e ela era muito ocupada. E o seu pai estava lá nos Estados Unidos vivendo como se nada tivesse acontecido. Eles eram pais, mas em nenhum momento eles quiseram ser. Isso fez com que o Matthew Perry crescesse sempre com essa sombra da solidão nas suas costas. Quando o Matthew tinha 5 anos de idade, o seu pai o chamou para visitar ele em Los Angeles. A mãe dele achou uma ideia totalmente de boa mandar um menino de 5 anos sozinho no avião e o Matthew Perry foi. O Matthew se sentiu mais sozinho do que nunca, mas ele disse que assim que o avião decolou e ele viu um mundo tão pequeno pela janela, ele pensou que existem tantas outras possibilidades dele viver e de ter a atenção de alguém. Ele relata essa história na sua autobiografia Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, que foi a base para esse episódio. Ele complementa essa passagem do avião falando que quando ele voltou para o Canadá, ele tentou desenhar uma piscina no quintal dele. Quando a mãe pergunta o porquê do desenho, ele disse: se uma criança vê essa piscina lá de cima do avião, ela vai querer vir brincar comigo. É uma fala simples, mas que retrata muito o medo de solidão que ele tinha. Por se sentir dessa maneira, ele cresce e vira um adolescente totalmente rebelde. O Matthew Perry começa a fumar cigarro e beber álcool aos 14 anos de idade. Ele relata que o álcool foi capaz de preencher, temporariamente, claro, o vazio que ele sentia. De repente, me tornei completo, fiquei em paz. Nunca tinha me sentido tão feliz quanto naquele momento. Essa é a resposta, pensei. Era isso que estava faltando. Deve ser assim que as pessoas normais se sentem o tempo todo. Eu não tenho problemas, tudo foi embora, não preciso de atenção. A infância e adolescência do Matthew foi essa falta de prioridade, de carinho e de atenção. E é quando ele decide se mudar para a Califórnia para viver com seu pai que sua vida toma um rumo completamente diferente, o da atuação. Ele entendia que a fama, além de trazer dinheiro, ia trazer o que ele tanto queria, que era ser a prioridade de alguém. Em 1984, com apenas 15 anos, o Matthew Perry vai morar com o pai dele em Los Angeles. O John não era um tremendo ator, mas ele era famosinho dentro de uma bolha, tipo um ator da Globo. O Matthew diz que o pai dele o ensinou diversas coisas, mas uma delas foi a beber. John Perry chegava em casa depois de uma gravação, se servia de uma vodka com tônica, virava pro filho e falava: essa é a melhor coisa que me aconteceu hoje. Por outro lado, ele conseguia acordar cedo para no dia seguinte estar 0 bala pra gravação. Já o Matthew Perry não conseguia manter essa rotina de álcool com o trabalho de jeito nenhum. E é em Los Angeles mesmo que ele entra de cabeça no mundo da atuação. Ele já se destacava em peças de teatro da escola por ser esse cara engraçado que nunca erra o timing de uma piada. O próprio Matthew disse: atuar era outra droga pra mim, e não fazia tão mal quanto o álcool já começava a fazer. Ele fez pequenos papéis em filmes, mas nada muito significativo. Desesperado porque ele precisava do dinheiro, ele começa a fazer diversos pilotos e audições e acaba numa série de ETs horrível. E só foi ele fechar o acordo pra fazer essa série horrível que o papel do Chandler Bing literalmente caiu no colo dele. Mas como ele já ia fazer essa série, os produtores não deixaram ele fazer os testes pra Friends. Só que o Chandler era exatamente a cara do Matthew, um cara que não sabe lidar com mulher, que foi abandonado pelos pais e entre tantas outras semelhanças. Eles eram tão parecidos que chegou ao ponto de outros atores virem procurar o Matthew Perry pra saber como fazer o personagem. Foi aí que uma produtora de Friends chegou nessa galera da série do ET, falou que a série era horrível, que não ia pro ar e pediu pra liberar o Matthew Perry pra fazer os testes. E foi aí que o ator conseguiu o papel que ia mudar a vida dele pra sempre, que foi o Chandler Bing. Como a gente sabe, Friends se tornou uma das maiores séries de comédia da história, o Matthew Perry virou uma estrela da televisão. Mas como nem todos são flores, o seu vício em álcool só se intensificou
intensificou durante a gravação da série. No período da segunda temporada da série, lá para 1997, o Matthew Perry foi convidado para fazer um filme de comédia romântica. Ele foi e acabou se envolvendo em um acidente de jet ski. O acidente foi feio, ele quebrou várias costelas e foi durante o tratamento que ele se tornou viciado em analgésicos. Pra quem não sabe, nos Estados Unidos você não pode tomar dipirona, então em caso de dor intensa você tem que optar pelos medicamentos opioides, que são extremamente viciantes por trazer essa mesma sensação de uma droga pesada. 1 ano e meio depois do acidente, ele ainda estava viciado nesse medicamento e estava tomando 55 pílulas em um dia só. Ele dava um jeito de conseguir essa medicação, seja por receita médica ou até por traficantes. Tanto que é notória a diferença da aparência do Matthew Perry ao longo das temporadas de Friends. Ele contou que a oscilação de peso realmente estava atrelada aos vícios dele e os períodos em que ele estava sóbrio ou não. O próprio Matthew Perry disse que ele não assistia aos episódios da série por lembrar dele do vício. Eu posso dizer que quando eu bebia, quando eu tomava cheirava. Eu poderia dizer temporada por temporada pela minha aparência. Acho que ninguém mais pode, mas eu certamente posso. É por isso que eu não quero assistir, porque é o que eu vejo. Entretanto, o Matthew disse que não usou nenhum tipo de droga durante as gravações do seriado. Eu tinha uma regra de não beber ou usar drogas enquanto trabalhava, porque tinha muito respeito pelas 5 pessoas com quem trabalhava. Porém, já cheguei para trabalhar extremamente de ressaca. Ele disse que os seus colegas de elenco, seus amigos de Friends, tentavam ajudar ele, mas a única pessoa que realmente poderia fazer alguma coisa era ele mesmo. Esse ano completa 20 anos do episódio de despedida de Friends, o último episódio, e o Matthew Perry revelou que enquanto todos os atores estavam super emocionados, ele estava extremamente apático. Não senti nada. Eu não sabia dizer se isso era por causa do opioide que eu estava tomando ou se eu estava simplesmente morto por dentro. Mas uma curiosidade fofa sobre esse episódio é que o Matthew Perry pediu para que a última fala da série fosse do Chandler. Com o fim da série, é claro que os atores deram uma afastada. Querendo ou não, a série era o trabalho deles e eles pararam de se encontrar todo dia. Ele era famoso, ele era rico, mas mais uma vez o Matthew Perry se encontrava sozinho. Ele emplaca alguns trabalhos em Hollywood, como a 17 outra vez, o filme com Zac Efron, mas ele não consegue nenhum papel significativo depois do fim de Friends. A má fama do comportamento dele dentro dos sets por conta do seu vício claramente o afastou de grandes oportunidades. Enquanto isso, ele tentava ano após ano permanecer sóbrio. Ele revelou que ele chegou a gastar mais de 10 milhões de dólares tentando ficar limpo, seja em clínicas de reabilitação ou procedimentos decorrentes de ser um adicto. Em 2019, o ator quase morreu em decorrência do uso constante de opioides. O seu cólon estourou, o que causou uma infecção generalizada que deixou ele de coma por 2 semanas. Na ocasião, os médicos falaram que ele tinha 2% de chance de sobreviver e ele conseguiu. Ele teve que passar por diversas cirurgias para reconstrução de órgãos e também teve que usar bolsa de colostomia. Ele sabia que se ele continuasse a se drogar com tamanha intensidade, que certamente ele ia morrer. Então, do período de 2019 a 2023, ele tenta se manter sóbrio. Uma das coisas que ele disse que mais gostaria de fazer quando melhorasse era voltar para a atuação. Tanto que durante a pandemia ele começa a escrever mais roteiros. Em 2021 acontece o especial Friends Reunion, em que ele, a Jennifer Aniston, a Courtney Cox, o Matt LeBlanc, o David Schwimmer e a Lisa Kudrow se reúnem para conversar sobre suas memórias dos anos em que atuaram juntos. Já em 2022, o Matthew Perry lança o seu livro Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, em que ele conta com todos os detalhes a luta dele contra a dependência química. E é em outubro de 2023 que o mundo é surpreendido pela morte precoce do Matthew Perry. Os laudos concluíram que o ator faleceu de efeitos agudos da cetamina, que era um analgésico que ele estava fazendo terapia por infusão. Ele foi encontrado sem vida na banheira da sua casa e sua morte foi considerada acidental e por afogamento. É muito triste pensar no falecimento do Matthew Perry porque ele claramente estava tentando ficar sóbrio. A Jennifer Aniston revelou em entrevista que tinha conversado com seu amigo no dia da morte dele. Ele estava saudável, ele tinha parado de fumar, ele estava ficando em forma, ele estava feliz. É tudo que eu sei. A atriz continua dizendo: eu quero que as pessoas saibam que ele estava realmente saudável e ficando mais saudável. Ele trabalhou tão duro. Ele realmente passou por uma situação difícil. Sinto muito falta dele, todos nós sentimos. Cara, ele nos fez rir muito. E eu gostaria de encerrar o vídeo lendo pra vocês um trechinho do que o próprio Matthew Perry disse na sua autobiografia. A dependência química estragou tanto a minha vida que não consigo nem fazer piadas sobre isso. Ela acabou com meus relacionamentos. Acabou com o meu processo diário de ser eu mesmo. Tenho um amigo sem grana nenhuma que mora em um apartamento alugado. Nunca fez sucesso como ator, tem diabetes, vive preocupado com dinheiro, não trabalha. E eu trocaria de lugar com ele num piscar de olhos. Na verdade, eu daria toda a fortuna, toda a fama, tudo.
para viver em um apartamento alugado em um programa assistencial do governo. Eu aceitaria viver preocupado com dinheiro se isso me livrasse dessa doença, desse vício. Chegou ao fim mais um episódio do Era Uma Vez em Hollywood. Não se esqueça de deixar seu like e comentar aqui embaixo qual que foi seu momento preferido no Matthew Perry como Chandler. Siga Next Level em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do cinema e da cultura pop. Até o próximo episódio.